Que quero cumprimentar, primeiramente, ao pastor Ananias e louvar a Deus por tua vida, pela oportunidade nos confiada, que para nós é uma grande responsabilidade. A gente que aqui está sempre bebendo da água que o Senhor Deus tem lhe proporcionado para nos dessedentar espiritualmente, e agora temos a árdua missão de falarmos a palavra de Deus, tendo o nosso pastor aqui presente. Deus abençoe sua vida, também da nossa irmã Lourdes, nossa primeira dama do campo, Deus abençoe. A irmã Dirce, que está aqui conosco, Deus abençoe. E a minha querida esposa, a irmã Daiane, também presencialmente conosco. Quero te cumprimentar, meu irmão, minha irmã, que em teu lar está sintonizado conosco, quer seja pela AD Belém Pacaembu ou pela Rádio Gospel Príncipe da Paz. Seja muito bem-vindo. Este é o nosso culto de doutrina, que sempre estamos ensinando e dedicados a aprender a palavra de Deus. Vamos mais uma vez abrir a palavra de Deus. Nesta ocasião, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 5 a seguir. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a seguir, que nos diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Meus amados irmãos, a palavra que nós acabamos de ler, ela é muito conhecida, talvez não o seu contexto no qual ela foi escrita, mas ela é muito conhecida, muito popular entre nós. Todavia, o Senhor tem nos dado inspiração para meditarmos sobre esta passagem bíblica. O fato é que esta porção bíblica, ela foi escrita, talvez até no contexto de todas as escritas de Paulo, das cartas e dos seus textos, ela foi escrita como um resumo de toda a obra da redenção, compreendendo a humanização e glorificação de Cristo Jesus, nosso Senhor. No entanto, ela foi escrita num período em que a igreja de Filipos atravessava alguns problemas, algumas dificuldades. Para quem não sabe, Atos capítulo 16 é o pano de fundo pelo qual a igreja em Filipos fora inaugurada, fundada. Paulo estava junto com seu companheiro Silas na segunda viagem missionária, e ele é impedido de ir à Ásia porque o Espírito Santo lhe obrigou a ir para a Europa, a Macedônia. E quando ele chega na Macedônia, a primeira cidade por aquele caminho da Europa, ele encontra Filipos. E ali naquela cidade, orando, uma mulher por nome Lídia tem o seu coração aberto pelo Senhor e ela crê em Jesus Cristo. Ela era vendedora de púrpura, uma pessoa muito bem posicionada socialmente, economicamente, e ela abre a sua casa para que ali Paulo possa ter liberdade para ensinar, pregar, orar e levar o evangelho. Mas Paulo sai daquela casa para orar constantemente. Como um bom judeu,
ele orava 3 vezes ao dia, e ele sai para orar, e no caminho, durante alguns dias, uma jovem com espírito de adivinhação aparecia e dizia: olha, esses homens aí são servos do Deus Altíssimo, e eles nos anunciam a salvação. Encheu o ego de Paulo, de Silas, durante dias. Mas a Bíblia fala que Paulo não se contentou com aqueles elogios e expulsou aquele espírito de adivinhação daquela moça que dava muito lucro aos seus senhores. E ela sendo liberta, seus senhores ficaram ali preocupados porque a esperança do lucro deles havia se acabado. Então armaram uma situação e prenderam Paulo e Silas. E quando Paulo e Silas está preso, perto da meia-noite, eles começam a orar e cantar louvores a Deus. De repente acontece um grande terremoto, os alicerces do cárcere é rompido, abalado, e as portas das prisões se abrem, as algemas caem. O carcereiro, que era o responsável pela guarda daquela noite ou daquele turno, ele vendo que as portas estavam abertas e que possivelmente todos os presos teriam fugido, ele puxa a sua espada e vai dar cabo à sua própria vida. Porém Paulo diz: não, nós estamos todos aqui, não faça isso. Quando o carcereiro começa um diálogo com Paulo, ele diz: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O carcereiro leva Paulo até a sua casa. A Bíblia nos diz que ele lavou as suas feridas, cuidou de Paulo e creu em Cristo, tanto o carcereiro como toda a sua família, e todos foram batizados, convertidos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então ali em Filipos, a igreja começa salvando uma empresária chamada Lígia, depois salvando uma escrava com espírito de adivinhação, que possivelmente era uma judia, e Lídia uma grega, e salvando um oficial romano, que era o guarda da prisão. E ali começa a igreja. Paulo ganha liberdade, vai embora, e ele começa então a anunciar o evangelho por meio de cartas. E neste período tudo indica que Paulo estava preso, e um prisioneiro não tem como sair para pregar, então ele aproveita e escreve cartas. Tanto Filipenses como Colossenses são cartas, e Filimão são cartas escritas na prisão. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus, diz ele mesmo, estava livre. Aleluia! Como nós estamos hoje, muitos em seus lares, não podem sair, não podem visitar, não pode ser visitado. Todavia, a palavra de Deus não está presa. Quando o diabo pensou que fechando os templos, a palavra de Deus ficaria coada, presa e ali num lugar escanteada, muito pelo contrário, Deus abriu novas portas, novas plataformas, e a palavra de Deus está em todos os lugares, inclusive agora, na tua sala, no teu quarto, aonde quer que você esteja, a palavra de Deus tem livre curso para falar ao meu e ao teu coração. E Paulo escreve então esta carta com alguns objetivos. Primeiro, para agradecer à igreja de Filipos, que ela foi uma mantenedora de seu ministério. Ela ofertava constantemente para suprir as necessidades daquele que fundou aquela igreja. E Paulo então, no capítulo 3 e 4 também, ele está quase que mandando um recibo, dizendo: olha, as ofertas que vocês mandaram, nós recebemos. Segundo lugar, Paulo está também avisando, informando a igreja que o pastor, que nesse período tudo indica era Epafrodito, passou por uma grande enfermidade quando foi visitar Paulo em Roma, mas agora ele estava bem. Deus havia o livrado daquela enfermidade e ele estava bem. Então Paulo escreve essa carta para dizer: gente, fiquem em paz, o pastor que veio aqui me visitar, ele está bem, ele passou por uma grande enfermidade, quase morreu, mas está bem, ele foi curado. E em terceiro lugar, Paulo escreve esta epístola para tratar de alguns problemas da igreja que estava acontecendo repetidamente naquele lugar.
Talvez quando Epafrodito foi levar a oferta a Paulo, pastor Ananias, ele numa conversa informal, Paulo poderia ter dito: ô Epafrodito, como é que está a igreja lá que nós fundamos? Como é que está o trabalho? Aí Epafrodito ia dizer: olha, lá está acontecendo algumas coisas, Paulo, que está me tirando a paz. Talvez essa minha enfermidade seja motivo disso. E quais são os problemas, Epafrodito? Capítulo 1, versículo 15, tem pessoas disputando quem prega mais. Uns pregam por inveja e outros pregam por porfia. Estão debatendo para ver quem prega mais, quem fala mais bonito, quem acerta mais nos S's, quem acerta mais nos R's. Alguns são dos eruditos, outros são dos radicais, outros são dos liberais, e é uma confusão tremenda. Eles estão brigando para ver quem prega mais. Mas tem outro problema, Paulo, que eu acho que esse é até pior. E qual é, Epafrodito? No capítulo 3, versículo 2 e também 18 e 19, tem alguns maus obreiros lá, Paulo. Maus obreiros. Meu Deus, que situação. O pastor fazendo a recomendação de um membro de sua igreja, de um companheiro de ministério, ao fundador da igreja, dizendo: olha, tem uns lá que são bênçãos, mas outros são maus obreiros. O mau obreiro, ele desfaz tudo quanto um bom obreiro fez. Enquanto um bom obreiro presta um serviço ao reino de Deus, o mau obreiro presta um desserviço. E estes maus obreiros são inimigos da cruz de Cristo. Eles andam confundidos. Olha, Epafrodito está dizendo isso a Paulo. E olha, o Deus deles, Paulo, é o ventre. Eles estão preocupados com o que pode comer, beber e como é que eles podem gozar da vida. E eles só pensam em coisas terrenas. Eles são carnais. Eles não conseguem dimensionar que além desse mundo terreal, existe um mundo supracircunstancial, um mundo espiritual, real. Existe um Deus que é espírito e verdade, que um Deus que trabalha no transcendente, além da razão, do conhecimento humano. Mas em terceiro lugar, Epafrodito também reclamou a Paulo, tudo indica que isso foi assim, no capítulo 4, versículo 2, que duas irmãs, chamadas Evódia e Sintique, elas não estavam se dando bem na igreja. E provavelmente, para Epafrodito dizer isso a Paulo, elas deveriam ser as pioneiras da igreja. E elas não estavam se dando bem. Paulo, então, escreve essa carta para resolver esses problemas. E como é que ele vai resolver o problema? Ele escreve esta joia, esta pedra preciosa, que é a sinopse do plano da redenção, é o resumo de todo o evangelho de Cristo Jesus. E interessante é que ele escreve isso para resolver problema. Ele está falando de tudo que Jesus fez desde a sua humanização e a sua glorificação para resolver problemas da igreja. Isso nos ensina, em primeiro lugar, que problemas da igreja, que sempre teve, sempre vai ter, enquanto estivermos nesta terra, como seres humanos limitados e pecadores, não são resolvidos com mecanismos humanos, mas com a sã doutrina. Em segundo lugar, Paulo escreve essa riqueza deste trecho que nós acabamos de ler, porque o evangelho, por mais que seja perfeito, ele foi escrito para pessoas imperfeitas, para aperfeiçoá-las. Paulo está escrevendo esse trecho aqui exclusivamente para lidar com questões que ele acabara de censurar, da divisão na igreja, das contendas, do egoísmo. Mas em terceiro lugar, Paulo escreve esse texto visando que Cristo é o maior exemplo a ser seguido, e quando nós seguimos o exemplo de Cristo, nós temos solução para qualquer problema, quer seja na igreja, quer seja na minha família, quer seja no meu trabalho. Cristo é o melhor exemplo para ser seguido, para solucionar os problemas. Nele você não vê falha, com ele você não se decepciona. Ele é o exemplo perfeito, ele é o paradigma, ele é o foco pelo qual devemos estar sempre focalizados e ajustados. E então Paulo começa o versículo 5 dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Paulo foi um judeu religioso, foi um fariseu, pastor Ananias. E ele sabia muito bem como é que era a forma superficial que a religião de então vivia. Se vestir como crente, falar como crente, andar como crente, já é crente e ok. Era a estereotipação da fé. Se parecer que é crente, é crente. Se parecer que é religioso, seguiu a cartilha, é religioso. Paulo está dizendo algo aqui que vai além disso. Não adianta parecer que segue a Jesus. Não adianta ter um estereótipo, um exterior que seja condizente à religião e se contextualize no meio onde eu posso servir a Deus. Não. Eu tenho que ter o mesmo sentimento. E isso é para o lado de dentro, não é para o lado de fora. De sorte que haja em vós, vocês que estão com confusão, vocês estão discutindo quem prega mais, quem prega menos, não se falam, tenham o mesmo sentimento de Cristo. Porque uma coisa, eu tenho certeza disso, é nós vermos os irmãos por fora, outra coisa é por dentro. Paulo está dizendo que nós temos que ser cristão, tendo o mesmo sentimento de Cristo, olhando aqui dentro, nossos emocionais, nossos pensamentos, nossos desejos, conforme Cristo pensou, devemos pensar. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem cara de bom, mas coração de mal. Jesus disse isso para os fariseus: vocês parecem sepulcros caiados, por fora é bonito, por dentro tem coisa cheirando mal. Tem muita gente que pode ser até mestre, teólogo, doutrinador, ensinador, mas que não nasceu de novo por dentro. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos, príncipe da lei: você ensina, você prega, você faz cerimônias, tudo mais, participa de liturgia, rege isso, rege aquilo, conduz, faz tudo o que a lei pede, mas você precisa nascer de novo. Por fora tudo bem, por dentro não. A Bíblia diz que tem anjos que se transfiguram em anjos de luz, mas são demônios. Parece que é anjo, mas não é. 2 Timóteo 3:5 fala de um povo que tinha aparência de piedade, mas negava a eficácia da mesma. Então quando Paulo diz, gente, eu preciso que vocês tem o mesmo sentimento de Cristo, está dizendo, tire o superficial. Eu quero que você seja cristão por dentro. Sinta o que Cristo sentiu. Pense como Cristo pensou. Esta é a melhor interpretação, tradução. Ter a mente de Cristo. Pense como Cristo pensou. E olha, tem muito lobo com vestes ou travestido de ovelha. Jesus disse isso em Mateus 7,15. Eles têm aparência de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. E também no capítulo 7 de Mateus, versículo 21, a palavra de Deus nos diz que vai surgir, já está em nosso meio, pessoas que vão profetizar em nome de Jesus, operar sinais e maravilhas em nome de Jesus, vão expulsar demônios em nome de Jesus, e naquele dia, o dia do arrebatamento ou o dia do juízo final, eles vão bradar dizendo, mas e eu? E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Mas revelava a CPF. Ele era o santo casamenteiro onde chegava, fazia tudo acontecer. E como é? Tudo na aparência. Era a pirotecnia da fé. Mexia com as pessoas, com as massas, mas faltava a motivação certa. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento foi esse? Sentimento de renúncia. Notem vocês o versículo de número 6 que diz que ele teve privilégios inenarráveis, mas olha o que o texto diz, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O que quer dizer ser em forma de Deus? Quer dizer ter a mesma natureza, os mesmos atributos, a mesma glória. Ele não estava circunstanciado a nada, nem a tempo, nem a espaço. Ele
era na glória onipresente, onisciente e onipotente. Todos os atributos de Deus estavam sobre eles, e isso era prerrogativa que ninguém tem e nem terá. Mas ele renunciou isso. Ele não teve por usurpação, quer dizer, ele abriu mão do seu direito de ser igual a Deus. E ele abriu mão do que mais o ser humano quer, ser Deus. Isso começou no Jardim do Éden, ou talvez antes, quando Satanás quis ser semelhante a Deus. Isaías 14 e Ezequiel 28 narram isso, que Satanás quis pôr o seu trono acima de Deus e ser igual ao Altíssimo, estar acima dele e tudo mais. Depois ele coloca isso no coração de Adão e Eva, dizendo: se comer, vocês não vão morrer, vocês vão ser semelhantes. Então comeram porque queriam ser semelhante a Deus. Depois isso, durante muitos anos, vai passando o tempo, e nós vemos chegando na Torre de Babel, Nimrod querendo construir uma torre e chegar no céu para ser semelhante a Deus. Depois chega Nabucodonosor e levanta uma estátua de 27 metros de altura por 3 e diz: olha, todo mundo tem que se prostrar perante mim e me adorar, porque eu sou Deus. Esse sentimento passou no coração também de Dario, quando ele escreve no capítulo 6, Daniel escreve, capítulo 6, dizendo: olha, ninguém vai orar durante 30 dias a Deus nenhum, senão a mim. Você já imaginou, pastor Ananias? Durante 30 dias, se num dia eu receber mais de 6 ligações, eu já fico com a cabeça voada, não sei nem quem me ligou mais. Agora imagina o império inteiro, durante 30 dias, em vez de orar a Deus, ir atrás do rei Dario para clamar a ele, pedir socorro, ajuda, favor, solução para problema. Eu imagino que Dario passou por mais lençóis. Temos um aqui que diz ser Cristo, né? O Henri Cristo, e ele também é ovacionado, e as pessoas têm esse sentimento de querer ser Deus. Dario quis. César, quando alguém falava que Jesus era Senhor, ele mandava matar, porque ele queria ser o Senhor, ser Deus. Mas Jesus, sendo Deus, a Bíblia diz em João 1:1, Evangelho de João, que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, sendo Deus, se despojou dos seus direitos e falou: eu renuncio tudo isso para poder salvar a humanidade. Ele renunciou. E o que mais? A palavra de Deus nos diz que ele tomou a posição, a forma de servo. No versículo de número 7, ele aniquilou-se a si mesmo. E o aniquilar aqui quer dizer se esvaziar. Ele se esvaziou de todos os atributos incomunicáveis de Deus, e especialmente da glória. Ele não se esvaziou, ele não renunciou à divindade. Eu quero que vocês entendam isso, porque existe uma seita que diz que Jesus não tinha como ser Deus nem e homem ao mesmo tempo. Não, ele se esvaziou de toda a sua glória, porque se ele descesse com ela aqui, ninguém permaneceria vivo, todos morreriam. Então ele abdicou de sua glória, e vocês podem ler isso no capítulo 17 do Evangelho de João, em versículo 5, quando ele ora ao Pai e diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aquela que eu tinha aí, que eu abri mão para vir para cá. Eu quero que agora o Senhor me glorifique junto de ti quando eu chegar no céu. Quer dizer, ele abriu de mão de toda a sua glória. E glória, irmãos, não é apenas um atributo divino. Deus tem seus muitos atributos, como Deus provedor, Deus que cuida, Deus que sara, Deus que provê. Sim, mas glória é a junção de todos os atributos, quer seja comunicáveis, quer seja incomunicáveis. Jesus abriu de mão de todos esses para se tornar um de nós. E olha o versículo de número 7, ele diz que ele tomou a forma de servo. Isso é lindo, irmãos. Não deixe de ter em mente que Paulo está escrevendo isso porque alguns irmãos estavam disputando quem era melhor entre si.
pensando mais em si do que no próximo. Então ele vai dizer isso para solucionar o problema, dizendo: Jesus tomou forma de servo. Existiam alguns nomes para o servo naquela época. Primeiro, Ruperetes, que era o servo que remava debaixo do navio, na galeria de baixo. Segundo, o diáconos, que era o servo contratado para o trabalho de um dia. Mas aqui o termo no grego é doulos, que é o servo que voluntariamente, por amor, quer servir. E qual é o texto ilustrativo que deixa mais claro na nossa mente isso? Êxodo 21. A Bíblia diz que tinha um servo que a cada 7 anos ganhava sua liberdade, sua alforria, e eles podiam ir embora. Era o ano da remissão, da redenção. Porém, um servo, como amava muito o seu senhor e tinha uma família constituída na casa do seu senhor, ele disse: eu amo ao meu senhor, eu amo a minha família, eu não quero liberdade, eu vou servir o meu senhor para sempre. Aleluia. Esse servo era levado para fora da cidade junto a testemunhas, e com uma sovela ele tinha sua orelha furada, para que todos que vissem aquela marca pudessem reconhecer que aquele servo era pertencente ao seu senhor para sempre. E esse é o termo usado para Jesus, que tomou a forma de servo. É aquele que quis servir para sempre. Na forma de servo, ele diz: olha, gente, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele pega uma toalha, uma bacia de água e lava os pés dos discípulos, que era o cargo de serviçal mais inútil e mais humilhante daqueles dias. Jesus tomou a forma de servo. E depois o versículo 7 diz mais: e ele fez-se semelhante aos homens. Ele se humanizou. E ele se humanizou perfeitamente como homem. Ele foi gestado, concebido, ele nasceu, ele desenvolveu sua infância, ele cresceu e ele morreu como homem. Isso para nós é muito importante, porque muitas vezes, pastor Ananias, a gente pensa que Deus está distante dos nossos problemas. A gente pensa que Jesus não se preocupa conosco, ele não entende o que estamos passando. Mas quando você pensar nisso, vá lá para João 1,14, que lá diz: e o verbo se fez carne. E lembre desse texto, ele se fez semelhante aos homens. Quando nós lemos Hebreus 4, do 13 a seguir, diz que ele em tudo foi tentado como homem. Se você está sendo tentado, ele foi também. Se você está sendo traído, ele foi traído também. Se você está passando por luto, ele passou também. Ele perdeu o pai, o padrasto José, perdeu um amigo Lázaro. É claro que depois ele o ressuscitou, mas chorou no seu túmulo por ter perdido um amigo. Jesus passou por traição, passou por solidão, passou por momentos de aflição e angústia, a ponto de suar grandes gotas de sangue, porque ele tomou a forma de homem. Ele entende o que você está passando. Ele entende as tuas lágrimas porque ele chorou. Ele entende a tua angústia porque ele passou por angústia. Ele entende a tua solidão porque ele já se sentiu só. Ele se formou na semelhança de homem, como eu e como você. Aleluia. E a Bíblia diz que na forma de homem ele se humilhou. Ele se humilhou porque ele queria reluzir perfeitamente o seu próprio ensino, que aquele que se humilha, Deus exalta. Ele se humilhou para que nós também pudéssemos aprender esse caminho quando estivéssemos em problema, como a igreja de Filipe estava. Devemos nos humilhar. Quando nós nos humilhamos debaixo das potentes mãos de Deus, Ele a seu tempo nos exaltará. Diz-nos a Bíblia que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se humilhe, abra mão dos seus direitos, aprenda com Jesus. Seus problemas vão diminuir com certeza, ou talvez vão ser solucionados de uma vez por todas. Ele tomou a forma de servo e se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha que interessante, irmãos. No capítulo 2, versículo 51 de Lucas, Jesus foi obediente aos seus pais. Em tudo ele lhes era submisso. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que Jesus veio para cumprir a lei, obedecer a lei. Ele obedeceu às leis de seus dias. E nós vamos ver em Mateus capítulo 17, 24 ao 27, que Jesus obedeceu às autoridades, inclusive pagando impostos. Ele foi obediente até a morte. Não foi obediente só quanto aquilo que lhe agradava, mas aquilo também que não lhe agradava. Num dado momento, ele orando no Getsêmani, ele diz: Senhor, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Aleluia. Mas a obediência falou mais alto. Ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Aprenda com a obediência de Jesus. E olha, ainda diz mais a Bíblia no livro aos Hebreus, quando nós observamos o capítulo 5, versículo 18, diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele aprendeu pelo sofrimento. O que é obedecer? Talvez esse sofrimento que você está passando seja o canal que Deus está usando para te levar para o caminho da obediência, para obedecer mais a sua palavra, mais os seus ensinos, mais a sua doutrina, mais a sua liderança, mais aos seus pais. Aprender a obedecer. E ele morreu a morte de cruz. Tudo isso foi consequências da sua renúncia. E a morte de cruz, Jonathan Edwards diz que é a mesma coisa do que morrer 1000 vezes, pastor Ananias, de tão sofrida que era. Era humilhante, era vexaminosa, a pessoa tinha que tirar suas vestes, ficava nu, cuspida, ultrajada, maltratada, zombada, mas ele suportou tudo isso por amor a mim e a você. E como consequência disso, versículo 9 ao 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que é sobre todo nome. Como consequência da sua renúncia, como consequência do abrir de mão das suas premissas, das suas prerrogativas, Deus o exaltou soberanamente. E soberanamente quer dizer exaltou, supra-exaltado, super-exaltado, acima de tudo e de todos. Jesus é maior do que principados, potestades, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Ele é maior do que reis, ele é maior do que tronos, potestades, principados, hostes. Ele foi exaltado acima de tudo e de todos. E Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é mais elevado do que o nome dos filósofos. O nome de Jesus é mais elevado do que o nome dos imperadores. O nome de Jesus está acima de todo nome, porque somente por esse nome nós temos salvação. Diz-nos a Bíblia em Atos 4:12 que não há outro nome pelo qual possamos ser salvos senão por esse, o nome de Jesus. Aleluia. E o texto continua dizendo que além de lhe dar um nome sobre todo nome, ele diz: para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Qual é a finalidade dessa exaltação? Fazer com que todos, quer sejam os que estão nos céus, quer sejam os que estão na terra,
e os que estão debaixo da terra reconheçam o senhorio de Cristo. Oh, meus amados irmãos, se você pudesse ter a visão que Isaías teve dos serafins com olhos cobertos para não olhar a resplandecente glória de Deus, você entenderia o que é a santidade de Deus, a glória de Deus, e Jesus no céu está sendo adorado agora. Aleluia. Na terra estamos aqui tributando louvores, celebrando o nome do Senhor e bendizendo a Ele, porque Ele é digno de honra, glória e poder para todo sempre. E debaixo da terra, aqui compreende duas coisas: quer seja aqueles demônios presos em abismos de Apocalipse capítulo 9, ou também mencionado por Judas em sua epístola, mas também compreende a todos quantos morreram sem servir a Cristo, sem aceitar a Jesus, mas no dia do juízo final, quando os livros das obras forem abertos, como está escrito em Apocalipse 20, a partir do versículo 11, todos, quer sejam grandes e pequenos, vão se dobrar diante dele. Descerá do céu um trono branco, e diante dele céus e terras vão fugir por causa do peso da sua glória, e todos se dobrarão reconhecendo Cristo como Senhor. Ali estarão os hereges que duvidaram da doutrina, ali estarão os ateus que diziam que Deus não existe, ali estarão grandes e pequenos dizendo: Ele é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E a palavra Senhor aqui é a mesma que César reivindicava ele, Kyrios, soberano, altíssimo. Essa palavra teve algumas variações no tempo. Senhor aqui, essa palavra com o tempo ela teve o significado de proprietário de escravos. Depois César quis ser chamado de Senhor como soberano. Depois os religiosos colocaram esse nome nas suas divindades pagãs. Porém, esse mesmo termo Senhor é uma transliteração do tetragrama Yahvé, que quer dizer Deus, Senhor, Todo-Poderoso. Jesus então foi exaltado como novamente ele era no céu, após ser ressurreto, e recebeu um nome que é o nome de Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Todo-Poderoso, o qual os seus recursos não é limitado. Por isso nesta noite, antes que esta mensagem termine, se entregue para Jesus, tenha-no como Senhor da sua vida, como aquele que tem as soluções para os seus problemas, como aquele que pode lhe garantir vida eterna, como aquele que pode curar as suas enfermidades. Pelo nome de Jesus, enfermidades saem, pelo nome de Jesus, demônios são batidos em retiradas para a glória e louvor do nome do Senhor. Pelo nome de Jesus, portas se abrem. Pelo nome de Jesus, nós vivemos os cuidados de Deus, porque esse nome é todo o mérito que Ele disponibilizou à humanidade. Este nome nos assegura vitória. Seu nome é Senhor dos senhores, glória a Deus. Aleluia. E eu termino dizendo que Ele foi exaltado para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muitas vezes, quando somos exaltados, nos vangloriamos. Eu fiz porque eu merecia, isso aconteceu porque, se não fosse eu. Isso aconteceu porque eu estudei bastante. Isso aconteceu porque eu investi, pensei, raciocinei. Pobres doçais. Deus, quando nos exalta, é para que Ele seja glorificado por meio disso. Ele não divide a sua glória com ninguém. E Paulo está revelando essa pérola de todo o evangelho, que é o resumo de todo o evangelho, para dizer: gente, se vocês pregam bem, se vocês têm alguma coisa, se vocês alcançaram uma posição melhor do que a do irmão, pense nisso, tudo é para a glória de Deus.
Jesus foi exaltado para a glória de Deus. Você pode louvar o nome do Senhor por isso? Que Deus te abençoe, que o Senhor continue falando melhor em cada coração. E eu quero agradecer, pastor Ananias, mais uma vez, por essa rica oportunidade. Que Deus abençoe. Amém.